boa tarde, tudo bem? Eu sou a Marcela Munhoz e esse é mais um Diálogo Diário aqui no Diário do Grande ABC, nos estúdios da DGABC TV, quarto andar, aqui na rua Catequese, ó, nada mais preciso do que dar o endereço completo do diário aqui, tá sempre de portas abertas para você. Se um dia você quiser conhecer também, dá um pulo aqui, é bem legal. A gente está nessa quinta-feira aqui, o tempo, graças a Deus, deu uma esquentada. Depois eu vou perguntar para essa pessoa se isso é bom, se é ruim, se o tempo interfere ou não. Para o assunto muito sério que a gente vai tratar hoje, que é sobre asma. Levamos um baita de um susto essa semana com a perda da escritora, atriz e roteirista Fernanda Young, aos 49 anos. Ela morreu após uma crise asmática. A gente vai falar sobre isso. E aí, nada mais justo do que a gente já aproveitar para tirar todas as dúvidas sobre isso, sobre essa doença crônica aí. Eu vou falar os números. Eu fiquei bem alarmada assim, com a quantidade de pessoas que têm asma e que também morrem por causa dela. E enquanto isso, antes da gente começar esse assunto super sério aqui, tem uma novidade, sorteios de ingressos de novo. Aqui no Diário do Grande ABC a gente traz bastante coisa para você, olha, é muito fácil concorrer. Presta atenção aqui embaixo, ó, tem que curtir e compartilhar este programa e colocar nos comentários #EuQuero. É simples, não é? Olha, é pro espetáculo Poucas, do Tiago Ventura, que vai ser apresentado amanhã, nessa sexta-feira, dia 30, às 9h30 da noite, lá em São Bernardo. Fácil, são 4 ingressos, ou seja, são 2 ganhadores, 2 para cada um. Comenta, gente, o programa é longo, dá tempo. Depois que você comentar, depois que o programa também terminar, pode continuar comentando embaixo que a Michelle vai fazer o sorteio e aí a gente vai entrar em contato com você. Fica atento no seu inbox aí, que a gente vai mandar para você vir buscar aqui, ó, na minha mão, garantido. 4 pares de ingressos para ver o Tiago Ventura em São Bernardo. Bom, né? Final de semana chegando. O que você vai fazer no fim de semana? Vai ficar tranquilo? Vai passear? Enfim, vamos lá, ó, tá aqui. Bom, a gente já falou de coisa boa. Vamos falar também de outra coisa boa, na verdade, que é cuidar da saúde, né? A asma, então, é uma doença crônica e eu vou ler os números para vocês aqui que eu fiquei bem chocada. Olha só. Todos os anos, no país, de 1.500 a 2.000 pessoas morrem por ataques agudos de asma. Isso significa, que é o número mais fácil de entender, que o doutor já me deu o toque aqui, que é 1 a cada 3 pessoas, ou 10% da população. Eu achei um número bem elevado para morrer de uma doença que tem tratamento, certo? Então eu vou apresentar aqui quem está, uma gentileza de vir aqui conversar com a gente. É bem interessante ter esses pneumologistas aqui. Então ele é o pneumologista Franco X Martins, é assim que fala? Kies Martins. Kies Martins, Franco Kies Martins. Ele é do Hospital Assunção de São Bernardo. De onde mais? E da Faculdade de Medicina do ABC. Isso mesmo, olha. Então ele é bem gabaritado aqui da região. E olha só, nos bastidores a gente estava conversando, sabe o que ele me revelou? Que ele também tem asma. Poxa, então... É verdade, Marcela. Não é? Muito obrigada pela presença, viu? Eu que agradeço, Marcela. Parabéns pelo seu programa, obrigado pelo convite e a equipe do DGTV também. Ótimo, vamos lá, gente, o papo vai ser bem interessante. Então, a gente estava falando da morte da Fernanda Young, ela estava num sítio no interior de Minas Gerais, a gente até estava comentando aqui o porquê será que não foi socorrida a tempo, enfim. Mas são muitas, né, a gente não tem como saber exatamente o caso da Fernanda, mas eu queria saber, começar com a pergunta mais simples, doutor. Então, o que é a asma? Quem tem e quem pode ter e desenvolver essa doença? Então, essa é uma doença bastante comum e ainda subdiagnosticada e subtratada no nosso país. Iniciando por aqueles números que você falou no começo, por dia morrem de 3 a 5 pessoas de asma no Brasil. Então esses são os dados que a gente tem, que é algo impressionante, reflexo aí tanto desse processo de dificuldade com o tratamento, dificuldade com o diagnóstico. Então, o que é a asma? A asma, por muito tempo, ela foi chamada da popular bronquite, né? Então, as pessoas falam, não, meu filho tinha bronquite, eu tinha bronquite quando era criança. Então, que a gente trocou essa nomenclatura e sabe hoje em dia que o que se chamava antes de bronquite asmática passou-se a gente chama hoje em dia de asma realmente. E essa doença, ela é uma alteração que dá na via respiratória. Então, nós temos dentro aqui do nosso pulmão e da nossa traqueia um encanamento. Então ele começa por aqui, vai para o lado direito e o lado esquerdo. Essa divisão que nós chamamos de brônquios e bronquíolos são o encanamento onde passa o ar dentro dos nossos pulmões. Então são as rodovias, é ali onde está passando, entrando e saindo o ar.
E só que esse encanamento, ele é um encanamento, uma via de condução viva, em que ela aumenta de tamanho, ela diminui de tamanho, ela pode ficar mais inflamada ou menos inflamada, tem um efeito imunológico importante na defesa do nosso organismo. E o que acontece nas pessoas asmáticas é essa desregulação desse sistema de defesa do organismo. Então a pessoa fica mais sensível do que o padrão, do que uma pessoa que não tem asma, para inalação de, por exemplo, pó, poeira, mofo. E então a via aérea dessa pessoa, essa via de condução, ela acaba ficando inflamada e diminuindo de tamanho. Quando ela diminui de tamanho, o ar que passa ali ele está reduzido. Então o que desencadeia a falta de ar, o cansaço e até aquele famoso chiado, né? Aquele fio que algumas pessoas comentam que estão aspirando. E caso esses sintomas, o organismo ocorra a regressão espontaneamente, pode ocorrer de ele ir fechando cada vez mais, e a pessoa acabar tendo esse desfecho igual de óbito que a gente observa de 3 a 5 pessoas por dia no Brasil. Nossa, então é um congestionamento ali bem sério das vias. Isso. E você estava me dizendo também que eu achei interessante que você descobriu apenas há 4 anos. Na minha cabeça era uma coisa que a criança já acompanhava, enfim, era uma coisa que você sabia há muito tempo e já vinha tratando há muito tempo. Então quer dizer que não, qualquer um de nós pode vir a descobrir que tem asma, é isso? Exatamente, exatamente. Tanto crianças quanto adultos, idosos, os sintomas de asma eles podem aparecer em qualquer época da vida. Muitas vezes isso é confundido com, às vezes, um cansaço, uma falta de ar que a pessoa acha que é cardíaca. Então acaba fazendo acompanhamento cardiológico um tempão, às vezes até observar que pode ser da parte respiratória. Ou então pessoas que são bastante sedentárias, não fazem nenhum tipo de atividade física, acaba não havendo uma demanda para um incremento da respiração. E aí quando a pessoa às vezes vai subir um lance de escadas, ou subir uma ladeira, ou às vezes abaixar para fazer uma atividade e acaba inalando algum tipo de odor, de perfume, de sujeira, de pó, poeira, cigarro, por exemplo, mofo. E aí começa a via respiratória da pessoa a apresentar esse fechamento mesmo. Tanto que existem campanhas ao redor do mundo que tentam representar para quem não tem asma quais são esses sintomas, que é como se fosse a pessoa com uma corda ao redor da região do tórax. E esse diagnóstico, ele envolve também a suspeição clínica, né, do médico pensar naquilo ali baseado no que a pessoa traz de sintoma, ou às vezes no pronto-socorro. Me fala você que já tem asma, você chegou a ter alguma crise asmática, como que é a sensação? Então, eu tive algumas crises na época de faculdade, antes de ter o diagnóstico, mas eu não tinha tanto esse chiado, era mais um caso de uma tosse, às vezes um pouco de falta de ar quando eu fazia exercício, né? Que eu jogava beisebol, fazia atletismo, e aí percebia que às vezes oscilava um pouco o rendimento, porém, mesmo estando dentro da faculdade, assim, nunca foi algo que me passou pela cabeça, apesar de já ter um quadro de rinite alérgica também, que tá bastante interligado. E aí um amigo meu, o Dr. Aurélio, ele acabou me pedindo uma espirometria quando eu já tinha me formado, que é o exame de função pulmonar que a gente usa para o diagnóstico. E aí eu observei essa alteração ali naquele exame. Nossa. E a partir daí se encaixou um monte de outras coisas, algumas vezes que eu tinha apresentado sintomas respiratórios acabaram se encaixando. Porque a asma é uma doença variável de uma pessoa para outra. Então vai haver algumas pessoas que vão apresentar mais tosse e esse chiado, que é o típico, enquanto vai ter pessoas que vão ter mais um quadro de falta de ar. Ou pessoas que vão ter o primeiro quadro na vida com 40 anos de idade, após ganhar peso, por exemplo. Ou então que isso só vai aparecer quando a pessoa se muda de uma cidade para outra. Portanto, você tem essa variabilidade, como tem uma mudança entre uma pessoa e outra em como essas células do nosso sistema imunológico e inflamatório de uma pessoa para outra, você vai bastante assim de como a pessoa comenta isso na consulta e de como a gente pensa ou consegue fazer um exame físico adequado. Por isso que quando ocorrem esses casos assim, a gente levanta
tenta levantar isso na mídia, assim como é o papel do seu programa, para as pessoas pensarem em asma e repensar o que é o normal. Perfeito. Ficar de olho nos sintomas aí que o doutor falou. Importante, às vezes a gente confunde, né? Como ele disse, às vezes um sedentarismo, enfim, uma alergia, Isso, acha uma que tô ficando velho, tal, tá acha ficando que aquilo ali é velho. sintoma. Mas não, é ou importante, pelo ganho de né? peso, acha que é porque ganhou mais peso, ou obesidade. Olha só, eu vou agradecer todo mundo que está aqui online com a gente nesta tarde. Wilson Rosa, a Valdíria Munhoz, a Edna Alves dos Santos, matéria muito importante. Obrigada, Edna. Bruna Soares aqui, Giovana Nunes, todo mundo quer ir no Thiago Ventura, muito bem. Yasmin Sagra. A Lucy Gonçalves tem uma pergunta, vamos lá, Lucy. Qual exame, então, define o diagnóstico de asma? Eu tenho bronquite desde criança e fico bem cansado e com chiado, ela falou. Muito interessante. Então, existe um ou um conjunto de exames que vão falar, olha, sim, você tem asma? Sim, Marcela. E muito boa pergunta, Lucy, porque isso traz a gente a falar do principal exame no diagnóstico da asma, que é a prova de função pulmonar. Outro nome para ela também é espirometria, que vem dessa questão da respiração. E é um exame simples, disponível na rede pública. Como ele é feito? Conta pra gente. Então, é um exame que vai avaliar como que está a passagem do ar na via aérea daquela pessoa. Então, a gente comentou que tem esse encanamento onde passa o ar. Nós temos já descrito na literatura, nos nossos artigos, quão que é o normal de uma pessoa ter disfunção pulmonar. Então, por exemplo, vai pegar no meu caso. Então, homem de 34 anos, com 1,78 m de altura, pardo e com peso e altura tal. E aí a gente vai jogar esses dados numa planilha e já vai aparecer quanto ali que eu tenho que ter de função pulmonar. E aí eu vou lá assoprar nesse aparelho de função pulmonar, que nada mais é do que um tubo, onde o paciente vai fazer uma inspiração aqui e depois ele vai assoprar naquele tubo onde tem um sensor. Aquele sensor vai medir essa quantidade de ar que a pessoa soltou. E aí a gente vai comparar. Olha, uma pessoa aqui com as características aqui do Franco tem que aspirar de ar na fase inspiratória e tanto de ar na fase expiratória. Então aqui na expiração deu 3 litros. E o resultado da espirometria tá 2 litros e 500. Então, puxa, tá menos do que devia. E aí eu posso ainda, depois disso, aplicar uma medicação, que é uma bombinha, igual a gente tinha a imagem da chamativa da nossa entrevista, onde aquela bombinha tem uma medicação que tem a capacidade de reverter essa broncoconstrição, esse fechamento da via aérea. E aí eu dou aquela medicação, a pessoa aspira, eu espero 10 minutos e repito o exame. Então vai lá o Franco de novo e vai aspirar outra vez ali. Aspirou. Nossa, agora voltou para os 3 litros que ele tinha antes. Então ele teve uma resposta àquela medicação, aquele broncodilatador. A partir daí, a chance de ser asma nesse diagnóstico é altíssima. Nossa, entendi. Então esse é o exame que a gente chama de padrão ouro. É o exame que ele é capaz de encerrar esse processo de investigação. Então, se quem passar aí numa consulta, quando houver essa suspeita de asma, o principal exame que o colega vai pedir lá para você para a Lucy, é uma prova de função pulmonar ou espirometria. E pessoas que têm assim, tem que ir direto no pneumologista ou podem ir no médico que estão acostumados e aí é um conjunto de colegas que vão chegar no diagnóstico? Não tem pneumologista para todo mundo. Então, o que tanto as sociedades de pneumologia, a Sociedade Paulista, a Sociedade Brasileira, tem feito é tentado sempre capacitar profissionais de saúde, levando informação para que o clínico possa fazer esse diagnóstico, para que o endocrinologista faça esse diagnóstico, até um cirurgião, porque são muitas oportunidades de consulta, sempre é uma chance da gente atender aquele paciente e solicitar essa espirometria. A gente acaba fazendo uma sugestão de acompanhar com o especialista, mesmo o pneumologista, nos casos de difícil controle, onde já se iniciou um tratamento, ou se existe uma dúvida do colega que está atendendo e qual a melhor medicação para aquele paciente, ou em casos onde você tem uma asma grave, aí também é sugerido de passar com o especialista. Mas a maioria dos casos, mais de 90% dos casos, são tratados e controlados com uma medicação inalatória de 1
uma vez ao dia, preferencialmente, ou 2 vezes ao dia. Certo. Então, grande parte dos pacientes conseguem controlar os sintomas até com uma medicação que é oferecida no sistema público de saúde, gratuitamente. Né? E aí entra a pergunta do Fábio Maia, ele perguntou exatamente isso. Esse exame é feito facilmente no SUS e como a pessoa deve proceder? E é um posto de saúde? Qual que é o encaminhamento? Obrigada, Fábio. Então, a sequência de encaminhamento, ela deve obedecer dentro do SUS uma hierarquia das instituições. Então, inicialmente, os pacientes são atendidos nas unidades básicas, depois o colega lá na unidade básica, o médico pode já solicitar esse exame e iniciar o tratamento. Ele não precisa encaminhar para o pneumologista. Ele pode iniciar o tratamento tranquilamente com medicações que são muito fáceis de se utilizar, por sinal. Caso ele tenha uma dificuldade ou ele perceba que não sabe se é aquele exame adequado a ser solicitado ou se é um caso às vezes mais difícil, aí ele encaminha para o centro de referência. Então sai da atenção básica, do posto de saúde, para ir para o centro de referência, que aí já é um pneumologista, que ele pode estar, a depender da região ou de como funciona o município, pode estar numa faculdade, igual lá na fundação, na faculdade do ABC, onde eu trabalho, pode estar também ali no centro de especialidades, na região de São Bernardo. Então, cada município faz a sua regulação de como ele quer atender esses pacientes dentro da especialidade. Legal, pelo que eu entendi, então, o importante, como toda doença, né, é não deixar para lá, é não negligenciar. Exatamente. Porque existe tratamento, se acompanhar, tá tudo bem, né? Então, não é, não, tô sentindo um negócio, deixa eu ficar quieto, vai passar. Melhor ir atrás, tem sistemas de saúde, tem especialistas, e é uma doença crônica, mas é uma doença tratável. Então, é importante acompanhar, de controle, né? Então, o paciente ele tem o controle, ele sabe quando ele pode estar numa crise, a gente vai falar sobre isso também. Essa bombinha, voltando à bombinha, dá para viciar? É uma pergunta estranha, mas assim, eu conheço algumas pessoas, várias pessoas perguntam, que viciam nessa bombinha e aí usam, você diz que 1 ou 2, mas usam até mais vezes por dia, talvez até por psicológico. Ai, será que eu vou ter um... Não sei, acaba usando bastante. Qual que é a consequência disso? Então, nenhum tipo de medicação inalatória afeta essa questão do sistema nervoso capaz de causar algum tipo de vício. Então, o que é capaz de causar um vício ali são substâncias que afetam o nosso cérebro, né? Que é o que? É o álcool, as drogas, alguns tipos de medicamentos que têm efeito no sistema nervoso. As medicações inalatórias, elas agem principalmente dentro da via respiratória, então não tem como elas causarem algum efeito químico lá no nosso cérebro. Acontece de uma minoria de pacientes ter um sobreuso da medicação. E, nesses casos, a pessoa geralmente está sendo maltratada, não? Ela está usando errado, está acontecendo alguma coisa. No tocante às bombinhas, esse é o nome popular, mas existem 2 tipos de medicação inalatória. As medicações que a gente utiliza para resgate, então o paciente teve uma crise agora, então eu vou pegar e usar uma medicação cujo efeito é bem rápido, e que vai ter um pico de ação e depois ele vai diminuir para eu já broncodilatar, abrir a veia daquela pessoa. São as medicações de resgate, a mais conhecida é o salbutamol, que é uma bombinha azul, muitos que estão nos assistindo aqui conhecem. Essa medicação, ela não é utilizada para controle da doença. É numa emergência. Isso, exatamente, que a gente chama de crise, resgate. A gente pode fazer uma analogia com, por exemplo, uma pressão alta. Tá. Você não deixa para tomar uma medicação só quando você tem uma crise de pressão alta, né? Senão, e aí se você tiver, por exemplo, um infarto, um derrame, um AVC, aí vão ter outras medicações para manter você viva. Então esse é o objetivo das bombinhas, dessa medicação do salbutamol de uso agudo, que também é o fenoterol que a gente usa lá no pronto-socorro, na inalação que a pessoa vai fazer. Tem um efeito muito semelhante ao spray. E aí a gente vai para uma outra linha, que é a linha da terapia de manutenção, cujo o objetivo é evitar que a pessoa tenha crises, é evitar que a pessoa tenha essas exacerbações, que são períodos onde os sintomas aumentam muito, a pessoa tem que usar corticoide ou antibióticos. A gente também quer, com essa medicação de manutenção, melhorar a qualidade de vida das pessoas, porque elas passam a não ter mais aqueles sintomas, e também diminuir o risco. O risco de quê? De uma hospitalização, o risco de óbito e de desenvolver doenças associadas aí. E aí, dentro dessas medicações de manutenção, a gente tem a classe das medicações mais modernas, que são 1 vez ao dia.
E outras medicações que são utilizadas de 12 em 12 horas, de manhã e à noite. E algumas, dependendo do caso da pessoa, podem, às vezes a gente prescreve 3 vezes ao dia, que raramente passa disso. Então, a gente tem duas linhas de tratamento. Então, uma para a medicação de resgate, que o paciente guarda na bolsa dele, porque sempre pode acontecer da pessoa estar com uma asma dela, tá bem, tá controlada, e entra, sei lá, um gato aqui, ele pula em cima de mim, eu não sei que eu tenho alergia, começa a ter uma crise. Então, aí eu vou usar um tipo de medicação de ação super rápida ali na hora. E aí, para evitar de eu ter esse tipo de problema e para manter a minha via respiratória normalizada, o mais próximo do normal possível, ter uma vida normal, igual nós temos atletas olímpicos que ganham medalhas, etc., e uma vida normal porque usam a medicação regularmente. Nós temos essas medicações de manutenção. De controle mesmo, né? Isso, exatamente. É isso aí, olha, a Lucy Gonçalves, a gente espera que a gente tenha respondido sua pergunta. Ela está comentando mais uma vez aqui. Tem que ser melhor divulgado os sintomas que levam ao óbito, porque com a morte da Fernanda, muitas informações ficaram desencontradas a respeito dessa doença grave. É isso mesmo, Lúcia, é por isso que a gente escolheu fazer este programa já pertinho aí desse caso grave, né, que aconteceu com a Fernanda, justamente para você tirar todas as suas dúvidas, o quanto antes. Eu sempre falo nesse programa, e qualquer assunto, a informação é sempre o melhor remédio. E agora eu vou fazer uma pergunta que, nesse caso da Fernanda, eu acho que ela estava com uma amiga lá no sítio, né? Se a gente notar que alguém está tendo uma crise de asma e essa mesma pessoa não consegue, por ela mesma, tomar um remédio, né? O que se deve fazer para tentar salvar essa pessoa? Então, a primeira coisa é tentar encontrar a medicação que abre a veia daquela pessoa, que é o broncodilatador, a bombinha, ou preparar uma inalação caso você tenha aquilo próximo a você. Todo paciente asmático tem um plano de ação, que são orientações, podem ser verbais ou preferencialmente por escrito, que nós damos no consultório para essas pessoas. Então, olha, caso você tenha uma crise, o que você vai fazer é usar essa medicação. Aí, caso você não tenha disponível a medicação em spray, a bombinha, nem a inalação. Então, você deve observar se existe uma medicação em comprimido que você possa dar ali na hora para aquela pessoa. Geralmente, a gente usa a prednisona, medicação de efeito rápido, ou até, no caso de urgência, uma medicação mais antiga que é a aminofilina, também pode ser utilizado. Caso realmente você não tem nada ali disponível... Ou a pessoa não te avisou, né, nesse caso. Sim, e essas medicações não têm um efeito imediato. Então, se você tem aquilo disponível, você oferta e não deixa de levar a pessoa ao centro de atendimento o mais rápido possível. Tanto que até uma questão interessante, existem algumas iniciativas de startups, inclusive aqui no Brasil, de pessoas que poderiam compartilhar a bombinha de alguma forma, ou alguma medicação que ela teria disponível, como se fosse uma rede de ajuda baseada em GPS. Então, são iniciativas que vêm tanto aqui no Brasil quanto do mundo para tentar disponibilizar isso, porque às vezes a crise de uma pessoa acaba tendo esse tipo de desfecho. Então, a principal dica é tentar observar, inicialmente, se aquilo é uma crise de asma, porque se a pessoa pode estar tendo um infarto, pode estar tendo um outro problema, um derrame, um AVC, e às vezes a gente tem dificuldade de definir, né, o que é, principalmente o público leigo. Então, o foco aí seria primeiro tentar definir com a pessoa se ela tem a bombinha e se ela tiver um espaçador, que é um dispositivo que serve para você facilitar o uso também da bombinha. É um dispositivo plástico, um tubinho que você aperta o spray, a medicação fica rodando ali dentro e a pessoa aspira melhor aquele remédio. E procurar realmente o serviço de saúde e tal. Avisar o familiar daquela pessoa, às vezes ele sabe onde está essa medicação. Então, a orientação que a gente dá sempre para o paciente asmático é manter a medicação de uso rápido aí, segundo os guidelines, aí o salbutamol preferencialmente. E se ele tiver a medicação de resgate, de controle disponível, deve dar também para o paciente utilizar, porque o pico do efeito ele demora um pouquinho mais, mas é uma opção também super válida e indicada também. Olha só, então assim, tentar, né, quem tem asma, ele deve seguir esse procedimento que o doutor falou, deve avisar, né, olha, tenho asma, é claro, você não vai achar que você vai ter uma crise em qualquer lugar, é um controle, como o próprio doutor tem asma, ele sabe, enfim,
Mas alguém tem que saber, né, que você tem esse remédio na bolsa, ou você mesmo avisar, para poder tentar salvar essa vida, né? Sim, sim. Isso é essencial, principalmente o paciente, o asmático, ele assumir a responsabilidade de que ele tem aquele problema de saúde, independente se é leve, moderado ou grave, e a partir daí tomar as medidas junto aos familiares, as pessoas que estão ao redor. O que a gente observa pelas estatísticas é que as 5 pessoas que nós temos mais contato, elas passam mais de 95% do tempo a gente está ao redor de 5 pessoas. É mesmo? Então, não é tanta gente assim, né, para se avisar. Então, pode ser uma dica aí de você realmente levar essa informação para os seus familiares e ter locais na sua casa onde você vai deixar essa medicação de resgate e as pessoas saibam. Então, tem a minha que está na minha bolsa, mas eu tenho medicação que eu guardo naquela gaveta do criado mudo, por exemplo. Perfeito. Naquela caixa de remédios tem ali a minha medicação, uma bombinha azul, tem outro medicamento ali e tal. Perfeito. Então, ficar sempre de olho aí, sempre avisando as pessoas, é importante, né? Para poder você se salvar. E, claro, não fiquem preocupados. A gente dá a informação, mas não se desesperem. Tem asma de novo, é uma doença controlada, tratável. Além das bombinhas, existe algum outro tipo, por exemplo, natação? A gente sempre ouve falar, faz natação que melhora a asma, faz exercício, ou tem algum tipo de comida, ou essa mudança de tempo maluca que a gente está tendo, um dia calor, outro dia inverno, seco, né? Tudo isso pode interferir? Sim, e esses fatores que você comentou, eles são o que nós chamamos de gatilhos. Os gatilhos, eles dependem de uma pessoa para outra. O que a maioria das pessoas, o gatilho é contato com pelos de animais, mofo, fumaça de cigarro, produtos de perfume e de limpeza doméstica, como água sanitária e aqueles odores de limpeza. E outro fator que está associado a isso é a mudança climática. Tanto porque ela carrega um material particulado, a poluição, que é responsável também por crises de asma e o mau controle da asma. E nós temos, além das bombinhas e dessas medidas de prevenção, nós temos também medicações em comprimidos, que também são utilizadas, e medicações em injeção, cujo que tem um benefício maior nos pacientes mais graves, onde a gente tenta evitar os efeitos colaterais de alto uso de remédios, por exemplo, dos corticoides orais em comprimidos. Então, o que a gente está seguindo numa linha que mais evoluiu dentro do tratamento da asma tem sido essas medicações, principalmente para quem tem asma grave, porque a maioria dos óbitos está associado a paciente com quadros mais graves, onde o controle também é mais difícil. Entendi. E a questão da natação? Questão da atividade, não. Não é mito. O que é mito é de que a natação é superior a outras atividades. Então, o que nós sabemos hoje em dia é que as atividades físicas em geral, os exercícios, eles devem ser realizados e estão indicados para todas as pessoas que têm asma no seu estágio controlado, onde o mais importante é uma atividade física que a pessoa goste de fazer para que ela mantenha o tônus, que ela mantenha aquela atividade, a consistência, a iniciativa e sustentação, que ela continue fazendo aquela atividade. O que a gente observa com a natação é de que uma porcentagem de crianças ou de jovens acaba iniciando por uma obrigação dos familiares e depois, quando o pai para de obrigar que a criança vá na natação, ela não para aí porque ela nem gostava. Então, nesse caso, é mais recomendável que, se a criança gosta de fazer atletismo, de correr, ela gosta de jogar basquete, ela gosta de jogar futebol, que essa atividade seja monitorada de uma forma regular e sustentada do que algo que se começa, não se sustenta e depois a pessoa para de fazer. E tudo isso porque tem a ver com o exercício nas vias respiratórias, né? Isso, a atividade física... A atividade física exercita as vias respiratórias e aí alivia um pouco... Isso, ela incrementa a atividade muscular do organismo como um todo e o ponto de vista cardiorrespiratório também está envolvido. O asmático tem algum aparelhinho em casa para fazer aqueles exercícios de respirar, soltar, né? Que às vezes a gente tem recuperação em hospital. Também é legal ter isso? Aí depende do quadro de cada paciente. A maioria dos pacientes asmáticos não tem tanto benefício com esse tipo de dispositivo. Quando a gente consegue escolher bem aquela pessoa que vai ter benefício, aí acaba sendo válido. Mas não é algo ainda que a gente possa dizer que é indicado para a maioria dos asmáticos. Então isso aí precisa ser
bem definido em conjunto com o pneumologista e geralmente o fisioterapeuta, uma equipe de fisioterapia. Geralmente os casos mais graves apresentam maior benefício de atividades como a reabilitação pulmonar, onde você tem atividades que um começo, meio e fim, associadas e guiadas por um fisioterapeuta, um enfermeiro, ou com uma equipe multidisciplinar, que muitas vezes a gente tem um psicólogo, um terapeuta ocupacional ali também, onde os exercícios são monitorados e escolhidos a dedo para aquela pessoa. Imagina que a gente tem um tipo de atividade para quem está bem, que aí pode ser o educador físico, e no momento onde eu tenho uma doença, aí já no caso mais grave da asma, é importante que eu tenha um profissional que tenha intimidade com a doença. Aí é onde entra o benefício do fisioterapeuta ou enfermeiro, por exemplo. Perfeito, gente. E aí, estão tirando as dúvidas? Super fácil, super claro. O doutor está explicando tudo direitinho aqui. De novo, obrigada quem está aí com a gente. Já falei o nome de todo mundo aqui. O Caio Ramaciotti. Tem gente que morre de asma, viu, Caio? Fica atento aí. O caso da Fernanda. Se tem algum caso na família que tem asma aí, comenta aí com a gente, faça a pergunta. Não esqueça que a gente está sorteando um par de ingressos aqui. 2 pares de ingressos, para ser mais molezinha ainda. Olha lá. Da CA Produções aqui, mandou pra gente. Tiago Ventura, em Pocas. Vai ser lá no Rude Ramos, no Teatro Lauro Gomes, em São Bernardo. Amanhã, sexta-feira, 9h30 da noite, ó. Esperamos por você. Direitinho aqui, é só vir buscar no jornal. Dá um pulo, vem conhecer a redação, vem conhecer os estúdios da DGABC TV. Como sempre, de portas abertas aqui para você. E como instrumento para tirar suas dúvidas. Trazer o máximo de informações possível para que você leve uma vida muito feliz. Felicidade é o que importa. Não é isso, doutor? Oh, sem dúvida. Para que as pessoas possam viver mais, se sentir melhor, ter melhor qualidade de vida. E sem medo, né, gente? É claro, a gente ouve essas notícias, todo mundo fica aflito. Nossa, mas meu filho tem, meu Deus, calma. Vai atrás de médico, só não negligencie, não deixe passar. Foi a dica que eu dei no começo do programa. Tá sentindo alguma coisa? Vai verificar. Às vezes não é nada, às vezes enfim, mas é importante você acompanhar. Doenças crônicas, acompanhamento é a chave, né? Sem dúvida, Marcela. Existe uma parcela importante de pacientes que têm asma e que param de tomar a medicação quando melhoram os sintomas. E eles acabam entrando também nessas estatísticas de óbitos. Então não é só aquela pessoa que tem a primeira crise. Então, igual o caso citado, a pessoa já sabia que tinha asma. Então, é comum na população a gente observar pessoas que melhoram os sintomas e param de tratar a asma. Como se acontecesse algo assim e como se já não fosse o nosso objetivo atingir a melhora. Então, depois que a gente atinge a melhora, a pessoa deve continuar o tratamento, o acompanhamento regular. E é possível, sim, que a gente consiga reduzir as medicações até a pessoa ficar sem nenhum tratamento. Porém, isso precisa ter um acompanhamento e ser recomendado pelo médico que acompanha o doente. E não parar de tomar as medicações, como às vezes pode acontecer. Até porque existem, mesmo que às vezes a pessoa está bem de sintomas, existem algumas recomendações que a gente vai fazendo nas consultas. Por exemplo, a vacinação com objetivo preventivo aí. A vacinação de quê? Desculpa. A vacinação contra formas graves de pneumonia. Olha. Então, nós temos 2 tipos de vacina, que é a Pneumo 23 e a PCV 13, que são vacinas indicadas em faixas etárias e pessoas que têm doenças respiratórias, onde já se comprovou que as formas graves de pneumonia, infecções respiratórias inferiores, que pegam nessa região do pulmão, elas são reduzidas na sua gravidade e na mortalidade nas pessoas que tomam essa vacina. E aí a gente observa com a evolução desse paciente, as outras doenças que ele apresenta, os remédios que estão em uso, para que possamos prescrever também essa vacina. Então, às vezes a pessoa faz um acompanhamento inicial melhor e para de voltar às consultas, nós perdemos essas oportunidades, por exemplo, de vacinação, outras orientações, ou de mudar o medicamento conforme o quadro do paciente vai evoluindo, igual você citou, por exemplo, nas mudanças climáticas. Então, nós temos pacientes onde a gente precisa aumentar a dose em períodos de inverno, ou pessoas onde a primavera proporciona o contato com o pólen e aquele material particulado piora os sintomas daquela pessoa. Então, isso aí, ela não pode ter o mesmo tratamento no todo ano, se naquele período ela está diferente. De novo a Lucy comentou aqui,
Ela falou, infelizmente, às vezes a gente vai em pronto-socorro e não tem esse cuidado com a investigação. Os prontos-socorros nesse período de tempo seco, né? Principalmente gente fazendo inalação, é muita coisa, né? Sem dúvida. Um dos pontos que mais aumenta as procuras ao pronto-socorro é a poluição e essa associação, porque você pode ter poluição e estar num tempo úmido com chuva, né? Deposita um pouco. A gente tem a poluição mais o tempo seco. E acontece que o profissional que está no pronto-socorro, aquelas pessoas têm uma formação voltada à emergência, à urgência, a tirar a pessoa da crise e preservar a vida. Onde o objetivo do profissional no consultório, aquele segmento, ali a gente tem um outro foco. Já tem mais tempo, a gente tem um momento ali tete a tete com a pessoa, frente a frente, que dá para abordar outras questões que são difíceis ou que a pessoa às vezes pode esquecer em virtude de ter passado por aquele estresse da ida ao pronto-socorro, etc. Então são objetivos diferentes. A gente não deve imaginar que vai numa consulta de urgência no pronto-socorro e vai sair com várias orientações sobre doença, porque o foco ali é outro. E a formação daquele profissional é outra também. É um sistema todo voltado para a urgência e emergência. Por isso chamam de unidades de pronto atendimento. Né? Portanto, a gente bate de novo na tecla. Você tem que ter informação. Você tem que saber qual é o seu grau de asma, qual é o seu tratamento, andar com seus remédios, ter o seu médico. E aí, claro, quando tiver alguma crise, ir a um pronto-socorro. Mas não deixar isso acontecer, né? Você tem que acompanhar, não tem jeito. Doença crônica, foi o que o doutor falou. Tem gente que começa a tomar o remédio, melhora e para, como se fosse um milagre. Infelizmente não é, gente. Tem que continuar tomando para qualquer doença desse tipo, né? Exatamente. E uma fonte de informação onde as pessoas também podem buscar isso é no site da Sociedade Paulista de Pneumologia, no site da Sociedade Brasileira de Pneumologia e associações de pacientes, como por exemplo a Associação Brasileira dos Asmáticos. Então são instituições, associações que buscam levar informação para as pessoas. Então você pode ligar lá, tirar suas dúvidas, entrar no site. São locais onde existe conteúdo já separado, afunilado de qualidade para as pessoas. Não tem boato, não tem fake news ali. São informações de qualidade disponível para as pessoas. Legal, fica de olho aqui. Depois que o programa terminar, eu vou fazer um comentário aqui com os sites que ele disse agora, de todas essas associações, para que você entre com calma, investigue, tire suas dúvidas. Se tiver alguma dúvida para o doutor também, quiser deixar nos comentários, depois a gente pede para a pessoa da assessoria responder, fazer essa ponte aí sempre com a gente. A Vitória está ali atrás dando um ok. Então, assim, o importante é a gente tirar a sua dúvida. Ou aqui com a gente, ou nesses sites, tá? Não fique nervoso, vai dar tudo certo. Não é uma doença grave, é uma doença controlada, mas tem que ficar de olho. Certo, doutor? Tá acabando, infelizmente, o nosso tempo. Eu disse que era rápido, não passa rápido? Passa. Queria saber se você tem mais algum último recado para dar para as pessoas. Bem, meu último recado é realmente que as pessoas busquem, você que está em casa, busque se informar sobre a doença, sobre o que é a asma, de como é o tratamento da asma, quais são os profissionais que estão envolvidos nesse processo e que busque essas informações em locais adequados. Evite espalhar notícias como fake news que não fazem sentido e que vá sempre buscar e que nós sejamos, tanto você telespectador, pessoas que acrescentam e levam informações de qualidade para os outros, tanto numa roda de conversa, numa oportunidade que você tem, talvez você aí, de conversar com alguém que tenha asma, de dar essa dica, de vir aqui assistir esse vídeo, de entrar nos sites das associações, para que o nosso país evolua e a gente consiga, tanto através do aumento da informação e pressionar para também que as políticas públicas andem de acordo com a demanda da sociedade. Para se ter uma ideia, nosso programa público, que chama PCDT, tem mais de 10 anos. Uau. Então, a gente precisa também, como sociedade civil, como pessoas, organizações de pacientes, a mobilização, fazer essa pressão para que as pessoas no SUS elas tenham o benefício e possam ter acesso a medicamentos de qualidade, não medicamentos obsoletos ou medicamentos com uma qualidade mais antiga e que possam ter acesso a medicamentos com poucos efeitos colaterais e com o objetivo de melhorar a vida do nosso povo que sem dúvida merece
e está sempre em busca de incrementar e ter uma qualidade de vida melhor. Muito bem, bom recado, ótimo recado, finalizar com isso. Como é uma doença crônica, o remédio é para sempre, então é mais do que obrigação do governo oferecer isso de qualidade para que as pessoas possam viver bem, certo? Obrigada a você que nos acompanhou. Lembrando aqui dos ingressos, depois do programa pode comentar que ainda vai continuar valendo. Esse programa daqui a pouco vai estar também no nosso YouTube, com o link lá para você compartilhar para todo mundo. Não deu para assistir agora? Não tem problema, não tem desculpa. Dá para compartilhar depois. O importante é espalhar as informações corretas, nada de fake news, né? Certo? Exatamente. Bom, obrigada então. O programa fica por aqui. Mais uma vez, valeu para quem assistiu. Até a próxima. Tchau, tchau.